Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. E nessa semana eu vou continuar tratando do assunto microserviços. Lembrando que o objetivo desta série é apresentar a criação de microserviços na plataforma .NET de forma prática. E dessa forma nós já criamos o microserviço catálogo API, que usa o MongoDB e tem como objetivo apresentar um catálogo de produto. Criamos também o microserviço Basket API, que usa o Redis e que representa a nossa cesta de compras. E criamos o microserviço Discount API, que usa o PostgreSQL com um Dapper e tem como objetivo criar cupons de desconto. Então observe que na criação desses microserviços nós usamos diversos meios de armazenamentos, como MongoDB, um banco não relacional, o Redis, um cache distribuído, o PostgreSQL, um banco de dados relacional. E usamos também ferramentas do ORM, como o Framework Core, e um micro-ORM como o Dapper, além dos recursos da ASP.NET Core para criar as APIs REST. Percebemos assim, nessas aplicações, pequenos serviços independentes que se comunicam usando APIs bem definidas. E o desenvolvimento desses serviços, eles podem ser feitos por pequenas equipes autossuficientes. Desta forma, uma arquitetura de microserviços, como nós estamos aqui apresentando, facilita a escalabilidade e agiliza o desenvolvimento de aplicativos, acelerando o tempo de introdução de novos recursos nos projetos. Neste vídeo, eu vou concluir essa série e vou apresentar um conceito muito importante, que é a comunicação entre os microserviços. Os microserviços individuais usam APIs para interagir e se conectarem uns aos outros. E para realizar a comunicação entre os microserviços, o estilo de arquitetura mais amplamente usado para as APIs é o estilo arquitetural das APIs REST. Agora, existe um outro estilo arquitetural para as APIs conhecidos como APIs gRPC, que significa Google Remote Procedure Call. Então eu vou apresentar nesta aula os conceitos básicos do gRPC e mostrar como criar um projeto gRPC com ASP.NET Core que vai se comunicar com um outro microserviço. No nosso exemplo, eu vou criar a API Discount gRPC, que vai se comunicar com o Microservice Basket API. Então eu vou iniciar definindo o que é gRPC. O gRPC ele é uma arquitetura de código aberto que foi criado pelo Google para obter uma comunicação de alta velocidade entre microserviços e que permite a integração de serviços programados em linguagens diferentes. O gRPC usa o formato de mensagem protobuf, ou seja, buffers de protocolo, que fornece um formato de serialização altamente eficiente e com neutralidade de plataforma para serializar mensagens estruturadas que os serviços enviam entre si. E ele também oferece suporte bem abrangente entre as pilhas de desenvolvimento mais populares, como Java, JavaScript, C#, Go, Swift e Node.js. Desta forma, as APIs baseadas no Remote Procedure Call são ótimas para ações, ou seja, procedimentos ou comandos, podendo ser uma alternativa mais eficiente do que as APIs REST. E quais são as principais diferenças entre as APIs REST e as APIs gRPC? A primeira diferença é o formato de mensagem protobuf. Tanto as APIs REST quanto as APIs gRPC, elas enviam e recebem mensagens usando os formatos de mensagem JSON ou XML. Agora, ao contrário do REST, o gRPC ele oferece maior eficiência ao transmitir as mensagens usando o formato protobuf, que são os buffers de protocolo. As APIs gRPC elas utilizam o protocolo HTTP2 ao invés de HTTP1. Nas APIs REST, geralmente, o protocolo usado é o HTTP1, que usa um modelo de comunicação de Request Response. Isso leva a um atendimento sequencial das requisições.
as requisições vão chegando, vão ficando numa fila e vão sendo atendidas uma a uma. Agora, o gRPC ele usa HTTP2 e ele aproveita o suporte para comunicação bidirecional. Dessa forma, as APIs gRPC podem atender muitas requisições e responder simultaneamente. Outra diferença é a geração de código nativo nas APIs gRPC, ao invés de usar as ferramentas de terceiros. Assim, nas APIs gRPC, os recursos de geração de código eles são nativos do gRPC. Então, o compilador que acompanha o gRPC, ele é compatível com uma ampla variedade de linguagem de programação. As APIs REST precisam usar uma ferramenta de terceiro, como o Swagger, por exemplo, para gerar automaticamente o código que faz a chamada de APIs entre as linguagens. A transmissão de mensagens nas APIs gRPC é muitas vezes mais rápida. Assim, as conexões das APIs gRPC são muito mais rápidas do que as conexões das APIs REST. Isso chega muitas vezes a uma ordem de ser de 10 vezes mais rápido. Agora, a implementação das APIs gRPC é mais lenta do que as APIs REST. O motivo é que o gRPC ele ainda não é amplamente adotado, enquanto as APIs REST elas são praticamente onipresentes. Dessa forma, apesar dos benefícios de desempenho das APIs gRPC, nós devemos lembrar que o gRPC ainda não foi amplamente adotado e a maioria das ferramentas de terceiros continua sem suportes integrados para fazer uma compatibilidade com o gRPC. Então isso tem que ser levado em conta quando você for usar as APIs gRPC. E como nós podemos usar o gRPC na plataforma .NET? Então a integração do gRPC com a plataforma .NET ela foi feita na versão 3.0 do NetCore SDK. E o SDK, a partir dessa versão, ela inclui ferramentas para o roteamento de endpoint, para fazer a inversão de controle, injeção de dependência interna e registro de log. E o servidor Kestrel dá suporte às conexões HTTP. Assim nós podemos usar o gRPC em projetos da plataforma .NET usando o Visual Studio 2019 a partir da versão 16.3 ou superior. Neste caso você vai ter que ter a carga de trabalho desenvolvimento web instalada. Podemos também usar o Visual Studio Code ou a ferramenta de linha de comando, o CLI do .NET. Essas são as ferramentas que podemos usar para fazer a integração do gRPC com projetos na plataforma .NET. Então a seguir eu vou abrir a nossa solução microservice, onde nós temos já os 3 microserviços criados. E agora eu vou incluir um novo microserviço que vai ser o nosso Discount gRPC, que vai ser um microserviço baseado no gRPC. Então eu vou selecionar minha solution, vou vir aqui em File, Add New Project. E aqui eu não vou selecionar a opção ASP.NET Core Web API, eu vou selecionar a opção ASP.NET Core gRPC Service. Se ela não estiver aparecendo, basta você digitar gRPC aqui na caixa de busca, que vai aparecer aqui, ó, ASP.NET Core gRPC Service. Então eu vou clicar em Next. Aqui eu vou dar um nome para o meu microserviço, discount.grpc, e aqui eu vou adicioná-lo aqui na nossa pasta microservices. Vou clicar em Next. Não vou habilitar o Docker, ó, eu estou usando o Net5 e vou clicar em Create. E nós teremos aqui criado o nosso projeto Discount gRPC. Então a primeira coisa que nós temos que destacar é que, ó, quando eu selecionar aqui o projeto gRPC, eu vou ver que eu tenho a referência ao pacote de gRPC ASP.NET Core nessa versão, olha, com uma dependência, olha aqui, ó, grpc.aspnet Core. É este pacote que está incluindo o conjunto de ferramentas necessárias em tempo de design e as bibliotecas necessárias em tempo de execução. Está tudo aqui, ó, o protobuf e as ferramentas do gRPC. Então, por padrão, isso já está incluído no projeto. Então, aqui nesse projeto que eu criei, eu tenho uma pasta Protos, olha. E aqui nessa pasta eu tenho um arquivo com uma extensão Proto. Eu vou abri-lo aqui, ó. Então, o gRPC ele usa uma abordagem de contrato para o desenvolvimento das APIs. Assim, nesse arquivo grit.proto, nós temos definido o contrato, que aqui são as mensagens de request e de response que vão ser trocadas pelo cliente e pelo servidor. E aqui eu tenho a definição do serviço, que tem o nome de Gritter. E os tipos .NET para os serviços, né,
clientes e mensagens eles são gerados automaticamente quando nós incluímos os arquivos Proto em um projeto. Então, nesse arquivo, a sintaxe usada está definindo o Proto 3, a mensagem de request, a mensagem de resposta e o serviço. Então, esses arquivos eles devem estar no cliente e no servidor. Então, mais adiante, nós vamos criar um novo arquivo Proto para expor os serviços de desconto para o microserviço Basket API, que nós já criamos. Aqui na pasta Services, nós temos os serviços gRPC. Então, eu vou abrir aqui o Grid Service. Os serviços eles têm integração total com os recursos da ASP.NET Core, como registro, injeção de dependência, nós temos aqui o logger, né, autenticação, autorização. E aqui nós temos a classe Grid Service, que é gerada e que contém a implementação do serviço definido aqui no arquivo Proto. Gritter, olha. Então, o Grid Service, ele herda do tipo Gritter base e as classes Hello Reply e o Hello Request, elas são usadas como Request e Response. Essas classes elas são geradas pelas ferramentas gRPC com base nesse arquivo Proto aqui, ó. E esse tipo Gritter base, ele é gerado a partir do serviço Gritter, que foi definido aqui, ó. E esse serviço ele é disponibilizado para os clientes através da definição aqui no Startup. Então vamos abrir aqui no Startup e eu tenho aqui, ó, a inclusão do serviço gRPC, que disponibiliza os serviços na minha aplicação do gRPC. E aqui no método configure eu tenho o mapeamento do Grid Service para um endpoint específico da ASP.NET Core. E aqui, se alguma coisa der errada, ele vai emitir essa mensagem. E aqui no arquivo appsettings.json eu tenho a indicação do servidor Kestrel utilizando o protocolo HTTP2. Então essa é uma estrutura básica de um serviço bem simples criado para o padrão. Nós vamos alterar tudo isso aqui para fazer a nossa implementação. Então apenas para mostrar aqui, ó, no arquivo Grid Proto, nos arquivos Proto, eu vou abrir aqui a janela de propriedades. Nota que no build action dele eu tenho o compilador protobuf. Esse compilador que vai gerar por trás dos panos as classes C# equivalentes. E aqui é onde eu estou disponibilizando. Eu posso disponibilizar somente no servidor, no cliente no serve ou somente no cliente. Então, para ver esse build em ação, ó, eu vou clicar com o botão direito aqui e vou dar um build no projeto Discount gRPC. Ó, ele já compilou, então eu vou mandar exibir todos os arquivos e aqui, ó, no projeto gRPC, na pasta Object, em Debug Net 5, eu tenho aqui Protos. Olha aqui as classes C# gerada. Grid, olha aqui, ó, se for gerada automaticamente pelo compilador, tá vendo? E ó, a classe Gritter, ó. Esse aqui é o código C# equivalente gerado pelo compilador. Vou retornar aqui, né? Aqui eu vou selecionar aqui a janela de propriedades. Em debug aqui eu vou fazer só um ajuste antes da gente terminar. Eu vou remover aqui o HTTPS que eu não estou utilizando e aqui, ó, eu vou definir a porta como 5003. Vou salvar tudo. Então, se eu vim aqui, ó, em Properties, em Launch Settings, agora eu tenho aqui um perfil para o meu projeto que vai executar nessa porta. Então, na próxima semana, nós vamos criar o arquivo Proto aqui na pasta Protos para expor os serviços no projeto Discount gRPC.